Bom, então aqui voltando ao nosso assunto, porque nós estamos no 17º dia, não é? Então daqui a pouquinho já termina. Temos mais aí 3, 4 dias, não é? Mais 3 a partir de hoje. Reprogramação nessa cura do seu empoderamento pessoal, porque a gente às vezes deixa escapar energia por conta de feridas abertas, não é? Então, por mais que você consiga alcançar, que você dê um passo, dê 2 passos, em um momento dispara essa ferida, algo dispara com relação em direção a você e essa ferida dói. E esse disparo, ele vem do externo, mas ele entra diretamente através do seu inconsciente. E às vezes você não sabe lidar, não é? Então, a gente fala muito, não é? Não, imagina, eu não ligo mais para isso. Nossa, a situação já está resolvida. Eu já resolvi isso, eu não tenho mágoa do meu pai. Ou também você não tem realmente, não é? Porque você teve uma boa infância, mas mesmo assim, vale a pena fazer os exercícios, porque para quem reconhece que teve problemas com o pai, é excelente, ótimo, maravilhoso. Para quem não reconhece, mesmo assim, vamos fechando alguns campos que pode ser, né, de acontecer que você não saiba, mas que tem ali, desde até o registro da gravidez da tua mamãe aí com você na barriga, né? Porque a gente, mulher quando tá grávida, né, acaba passando os sentimentos. Lógico que é sem querer, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas acaba sofrendo rejeição, o bebê na barriga da mãe, né? Porque às vezes por um segundo, a mulher ficou grávida e foi levar a notícia para o rapaz. E aí ela chegou para ele e falou, olha, estou grávida. E eles não são casados, são namorados, ou às vezes nem namorados, né? Tiveram ali um romance, um caso, e a pessoa engravida. E se o papai não recebe essa notícia de uma forma positiva, a mãe vai sentir e vai enviar sem querer para o bebê. O bebê pode sentir sim, tá? Então, às vezes, o homem, ele se assustou ali com aquela notícia de que ele vai ser pai, não é? Ele não estava esperando, não é? Um choque para ele. E às vezes ele rejeita assim por um tempo, porque ele pensa, nossa, eu não tinha esse plano agora, eu tinha outros planos. Pode acontecer isso, sim, né? Eu vivi recentemente, assim, próximo a mim, de um menino muito jovem, muito jovem, que a namoradinha, ela chegou para ele e falou, acho que eu tô grávida. E ele desmoronou, falou, meu Deus, mas eu tô estudando ainda, então acabou meu futuro, ele disse, minha vida acabou. Não, não é assim, né? A vida não acabou, claro. Mas para ele, muito jovem, menor de idade, inclusive, né? Para ele a vida tinha acabado. Então, mas depois a menina constatou que não estava grávida, não é? Mas se ela estivesse realmente grávida, porque ela sentiu a rejeição dele, porque ele falou isso para ela, não é? É um exemplo aqui de vida, um exemplo de algo que aconteceu realmente faz pouco tempo, assim, uns 2 meses. E aí a menina ficou muito mal, né? Claro. E se ela tivesse grávida, o bebê ia sentir, né? E aí mesmo que depois esse casal realmente assumissem o filho e tudo, mas poderia acontecer de o bebê registrar a rejeição do pai e trazer no inconsciente, sabia? Pois é, né? Porque tudo que a mãe sente passa para o filho, né? O filho capta, né, as sensações da mãe, o sentimento, claro, né? Tá dentro do corpo da mulher. E aí também a mulher, quando tá nesse período de gravidez, fica tão sensível, né? Acho que são os hormônios, não sei, uma coisa acontece, né? Dá vontade de comer isso, comer doce, comer não sei o quê. E aí qualquer coisa que o rapaz fizer lá, ela pode se sentir rejeitada, enfim. Tô falando também porque eu já passei por isso, né? E aí a gente fica sensível, né? E quer que o cara faça de tudo, meu Deus. Que faça isso, faça aquilo, enfim. E pode acontecer sim. Por isso que eu falo, faça sim os exercícios, porque... E às vezes também a mãe não conta pro filho certas coisas, né? Não conta, né? Conta só a parte boa, depende da mãe, né? Tem mãe que já esculhamba logo e pinta o pai, né? Um monstro. E outras, não fala tudo, né? Com relação
quando ela ficou grávida, como é que foi, né? Eu sempre falo para minha filha, porque quando eu descobri que estava grávida, assim, eu só tinha 2 meses de namoro, mas já conheci o rapaz há muitos anos, né? Da mesma cidade, enfim, amigos de família. E a reação dele foi muito boa, muito, muito boa, maravilhosa. E desde quando eu falei para ele, ele falou, vai ser uma menina. E eu achei engraçado, né? Porque todo pai quer um menino, né? Assim, a maioria. E ele sempre quis a menina. E a relação deles é muito bonita. Então, assim, para minha filha eu sempre conto o que foi mesmo, a verdade. A parte ruim do relacionamento, né? Dos conflitos, ela mesma foi descobrir com os próprios olhos, né? Depois, quando ela estava grandinha, não é? Então, enfim. É isso, né? Mas aconteceu que eu fiz um curso de Theta Healing aqui no meu espaço, né? A professora veio dar o curso aqui, eu fiz, e eu detectei na barriga da minha mãe um trauma desse, porque a minha mãe, ela não é que ela não queria que eu nascesse, claro que ela queria, mas eu fui a 4ª filha, fora os abortos, né? Na verdade foi a 6ª. E ela não vivia bem com meu pai, nunca viveram bem. Então, em um momento eu captei a tristeza dela. É muito ruim, é triste, eu captei aquilo. Eu estava na barriga dela. E eu captei e eu compreendi. Então, em alguns momentos eu me sentia também, às vezes, rejeitada pela minha mãe, né? Eu achava que ela tinha preferência pelos outros filhos, também tanto filho, né? 5 filhos. E em alguns momentos eu achava isso. Tudo isso fez parte da minha cura, tá? Quando eu falo hoje, né, das constelações familiares e da cura que eu vivi, e ainda vivo, né, gente, ainda vivo, mas que tá tudo muito, muito mudado para mim, muito mesmo, porque era muito difícil a minha relação com a minha mãe, dos 2 lados, mas quando eu decidi que partia de mim, partia de mim, claro, eu que tinha que dar o primeiro passo e entender a minha mãe e perdoar, porque dentro das constelações familiares, pelo menos de Bert Hellinger, né, que eu conheço um pouco mais. Eu não sei o que aconteceu depois, se apareceram outras constelações, né, xamânicas, sei lá, estelares, eu não sei. Eu estou falando aqui do que eu aprendi com a minha querida Marinúzia Rodrigues, que é o monstro das constelações familiares de Aracaju, uma pessoa da minha mais inteira confiança. E aí ela vinha para cá fazer esses grupos de pessoas, né? E tudo isso eu aprendi com ela, né? E depois que os trabalhos terminaram, foi a média de 1 ano, eu comecei a estudar, ler bastante, não é? E depois, eu nem sabia por quê, porque eu nunca quis ser consteladora, eu gosto muito da física quântica, né? Eu gosto muito embora na constelação ela abrange também, claro, ela mexe num campo morfogenético, é física, não é? Mas assim, eu nunca quis ser consteladora, mas eu gosto, eu indico, tá? Indico mesmo. Então, se você é constelador, fala comigo. Pelo menos pelo WhatsApp, né? Para eu conhecer o teu trabalho e quem sabe eu possa ajudar pessoas a te achar, né? E aí, dentro das constelações familiares, existe essa questão de dizer que o pai e a mãe, eles sempre são maiores do que o filho, não é? Então, o teu pai e a tua mãe, eles são sim maiores que você. Não importa. Não importa você vir com aquele chororô de sempre, dizendo que o teu pai é isso, tua mãe é aquilo, tá? Aí vamos parar agora de falar do pai e da mãe dessa forma. Não importa o que eles fizeram, né? Fizeram o que poderiam, o que achava que era certo, o que estava dentro do limite deles, né? Nós também, como mães e pais, erramos querendo acertar, não é? Então, eu não tenho como falar para minha mãe, eu faria diferente, não é? Eu faria diferente. Então, por muito tempo eu falei isso, nossa, eu não faria isso com o filho. Mas aí, hoje eu honro a minha mãe, porque ela fez tudo o que ela podia, da melhor forma, né? Criou muito bem os filhos, tá? E aí, nós somos sempre menores, sim. E num dos exercícios da constelação familiar, a gente tem que se ajoelhar para o representante da mãe e do pai. A primeira vez foi difícil, viu? E se é difícil, você tem que deitar no chão, porque sempre tem um representante. É muito forte, muito bonito. E também Bert Hellinger, ele sempre fala que é muita arrogância do filho dizer, né? Eu perdoo meu pai e minha mãe. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Pede perdão para tua mãe e para teu pai, isso sim. Não quero saber da tua história. É assim que é. Porque a tua história
teve um motivo de ser, um motivo espiritual de ser, um motivo de aprendizado de ser. Então, você precisou exatamente dessa sua mãezinha aí e desse seu paizinho, tá? Para tua vida, ok? Eu tô falando de você, tá? Para de pensar nos seus filhos, porque enquanto eu fico gravando isso aqui conectada, eu fico sentindo a energia de vocês pensando no teu filho e na tua filha. Eu já falei que a gente vai fazer um trabalho exclusivo para isso, eu prometo, tá bom? E agora foca em você. Você precisa de cura para depois você curar o teu filho, porque o próximo trabalho de reprogramação que a gente vai fazer é na cura do filho, ok? Foi isso que passaram para mim. Mas para você curar teu filho, você tem que estar bem. Então presta atenção no que eu estou falando e vamos trazendo esse perdão aí, não é? Esse entendimento, essa situação de aprendizado que teu pai fez aquilo, não é? Essa reconciliação aí precisa vir da tua alma, não é? Então, sei lá, o que você se sentiu rejeitado ou o que você rejeitou também, não é? Você se sentiu rejeitado pelo seu pai e ali na frente você rejeitou ele, não é? Você teve vergonha do seu pai? Eu conheço gente que já teve vergonha do pai, né? Pois é. Você não se sentiu reconhecida, reconhecido, amado? Pode acontecer, não é? Mas enquanto você não compreender, ou pelo menos aceitar, né? Você pode falar, mas eu não consigo amar. Mas compreenda a situação, aceita. E aí sim você vai se tornar uma pessoa completa. E você sendo uma pessoa completa, você é uma pessoa empoderada, com toda a tua força e potência energética, porque a tua energia não vai esvair, não vai vazar, não vai ser minada, né? Através dos seus campos, das tuas dores. Pensa nisso, tá bom? Pois é. E aí é necessário sim esse respeito. Pensa bem sobre isso e vai trazendo para você. E esse respeito, eu estou falando de também o respeito para com o seu pai, a sua mãe e para com você mesmo, da forma que você é. Não queira mudar para agradar pai e mãe. Isso é outro aspecto importante. Eu estou dizendo aqui para você aceitar e respeitar a situação e a tua história, mas você é como é. Então, respeita o seu pai e sua mãe como eles são. E se respeita com você mesmo, para consigo. E também, respeitando o seu pai e sua mãe como eles são, você se respeita como você é e também respeita o outro, o terceiro, como ele é. Sabe? Fique contente com esse fato de que você é diferente deles, você é diferente da terceira pessoa e eles e a terceira pessoa são diferentes de você, ok? Pronto, então é isso o recadinho de hoje para você refletir e quando você se sente preparado lá naquele espaço sagrado, nos encontramos no próximo áudio.